Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje nós recebemos em nossos estúdios Newton Tristão, diretor do Instituto Opinião. Obrigado, Newton, por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Obrigado você por estar dando a oportunidade de participar desse espaço. Newton, hoje na cidade foi divulgada uma pesquisa de opinião sobre o cenário eleitoral. Quem contratou a pesquisa foi a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Você trouxe um relatório aqui e foram ouvidas 300 pessoas. 500 pessoas, e a pesquisa foi realizada de 25 a 28 de maio. Eu queria que você retratasse um pouco quem são os candidatos avaliados e qual foi o cenário que você descobriu. Ayrton, na verdade, essa pesquisa, como você deve ter já tido informações, ela foi planejada para acontecer antes, algum tempo atrás, só que em virtude da discussão em relação à candidatura do PSDB, o contratante resolveu esperar até que o PSDB determinasse qual seria a sua posição dentro do processo sucessório aqui de Santo André. Após esse desfecho, após o PSDB ter se decidido que caminhará com a candidatura de reeleição do atual prefeito, Dr. Aidan, a gente procurou reformular o quadro, e dentro desse quadro reformulado, os nomes que nós trabalhamos foi do Dr. Aidan, candidato prefeito, candidato à reeleição, Carlos Grana, o candidato do PT, Salles, o candidato do PDT, Nilson Bonomi, o postulante pelo PMDB, Alexandre Flacker, do PRTB, e Marcelo Reina, do PSOL. Esse foi o quadro dentro das questões estimuladas de pré-candidaturas que nós trabalhamos nessa pesquisa. E quais foram os números, por exemplo, na estimulada que você aferiu? Na questão estimulada, quando a gente pede para que o entrevistado, diante de um disco, escolha qual seria o seu candidato, seu candidato preferido, caso a eleição fosse hoje, o Dr. Aidan ele aparece em primeiro lugar com 35% das preferências. O candidato do PT, Carlos Grana, aparece em segundo lugar com 20%. O Salles em terceiro com 18%. E os demais candidatos pontuando o Nilson Bonomi com 2%, Alexandre com 1%, Marcelo com 1%. Ok. Entre nenhum não sabe, 24%, que reflete um pouco a tendência de votos nulos, brancos e abstenções. E qual a sua análise em relação a isso? Hoje você diria que essa eleição caminha para um segundo turno? Se a eleição fosse hoje, Santo André teria segundo turno. E o que você analisa em relação oposição e situação? Dá para entender um pouquinho que hoje o Aidan representa a situação, claro, e os outros candidatos à oposição? Como é a sua análise? Hoje, não pensando em intenção de voto direcionada a um dos postulantes, mas se nós pensarmos em voto conceitual, ou seja, aquela pessoa que fala assim, ou eu vou votar em um candidato de oposição, ou vou votar um candidato de situação, ou eu vou votar alguém que represente mudança em relação à atual administração, ou vou votar em alguém que represente continuidade em relação a esse governo, hoje o campo da oposição está maior. Né? Então, dentro de um segundo turno, sem levar em consideração nomes, a oposição teria a maioria. Ok. Newton, você é uma pessoa experiente já em relação à pesquisa eleitoral, e você já mediu nas outras eleições aqui em Santo André e também em outras cidades aqui da região, cenários. O cenário, como que você mediria o cenário da última eleição e este cenário? Quais são as diferenças que você pode apontar? A diferença básica é o seguinte: naquela eleição, o João Avamileno não era um candidato de reeleição, ele era prefeito reeleito, e o candidato da máquina era o Sirac, mas que representava a situação, quer dizer, o candidato era um candidato apoiado pelo prefeito, hoje não. Hoje é o prefeito que é o candidato da situação, é o candidato da continuidade, é o candidato que vai representar a manutenção do governo. Mas, de qualquer forma, eu tenho a sensação que, tal como naquele momento, o espírito de mudança é bastante acentuado. Eu não, a aprovação do Aidan, a avaliação do governo do Aidan
ela não é ruim, é uma avaliação bastante razoável, só que o sentimento está mais no caminho da mudança do que da continuidade, hoje. Isso não significa que será no dia da eleição. Tal como existia naquele momento esse espírito, mas ele estava adormecido. Por quê? Porque ali havia uma convicção de que o PT faria o seu candidato, elegeria seu candidato. A máquina, já no primeiro turno. Já no primeiro turno. Essa convicção era muito mais forte em 2008 do que é hoje. Né? Hoje, me parece que existe uma flexibilidade maior. Estou falando como cientista. Não existe tal convicção na mesma intensidade que havia em 2008. Ou seja, que o candidato da continuidade, o candidato do governo, o candidato da situação venceria. Mas, tecnicamente, pelo menos eu ouço dizer, que se existe uma boa administração, a tendência é o candidato, e no caso, numa reeleição, a tendência é fazer o prefeito ser reeleito. Isso não está sendo configurado? Olha, eu li há algum tempo atrás, não posso te afirmar porque eu não fui atrás dos dados que a matéria que eu li dizia, mas a matéria que eu li naquele momento dizia o seguinte: 55% em 2008 dos prefeitos que saíram à reeleição perderam. Obviamente, quem sai dentro como candidato, com a estrutura, com todos os recursos humanos e demais, que um candidato que está na condição de prefeito sai, claro que é muito mais vantajosa. Você tem uma situação que te favorece em relação aos demais. Mas não é 100% isso daí, não. Tá. Né? Você tem mudanças, você pode ter surpresas nesse processo. O que não tira é o seguinte: o que não tira a força do Dr. Aidan, né? Claro. Não dá para mensurar. Os números dele são números significativos. Hoje eu não vejo uma situação, nesse momento, eu não vejo uma situação que arrisque que a condição do Dr. Aidan está disputando a eleição no segundo turno. Não vejo isso. Mas as chances dele de vencer no segundo turno, elas começam a correr risco. Na verdade, para o Dr. Aidan, pelo que eu sinto aqui, se você pegar o seguinte: hoje você tem 35% que votam no Dr. Aidan e 42% que votam em outros candidatos. De oposição a ele. De oposição a ele. Hoje, para o Dr. Aidan, a condição que mais favorece é ele tentar ampliar isso daqui para vencer no primeiro turno. Ele precisa da eleição no primeiro turno, porque numa eleição de segundo turno a lógica muda. Sim. Né? E você tem já a maioria, quer dizer, quando você coloca, você vai votar no Dr. Aidan um candidato de oposição, 50% escolhe um candidato de oposição. Hoje não está, pelos números apresentados aqui, 35, 20, 18, Aidan, Grana e Salles, hoje a eleição não está focada entre PT e PTB, né? Ainda não está configurado essa dualidade, não está, não existe uma polarização aí. Você acha que na hora que começar a campanha isso pode distanciar ou ainda o eleitor não sabe exatamente quem são os candidatos? Olha, porque na verdade é estimulado, você está apresentando os nomes, né? Claro. Mas apresenta os nomes com o partido correspondente, né? Sim. Porque historicamente sempre teve uma disputa entre PTB e PT, isso é amanhã. Acho que nas últimas 5 eleições ocorreram essa disputa, né, no final, né? Às vezes as tradições são feitas para serem rompidas, né? Sim. O que me parece de bastante interessante nessa pesquisa é que você tem 42% dos entrevistados que gostariam de votar em alguém que não fosse nem Aidan, nem PT. Sim. Né? Ou seja, você tem aí uma configuração. Pode ser que esse número mude no transcorrer do processo, ou para mais, ou para menos, mas hoje, o fato é o seguinte: 42% do eleitorado gostaria de estar optando por alguém que não estivesse dentro desse campo. E esse nome se configura em quem nessa sua abordagem? Não, hoje, quem capitaliza melhor esse sentimento é o Salles. O Salles. Quem capitaliza melhor esse sentimento. Mesmo porque hoje tem poucos candidatos com uma densidade eleitoral, né? Ah, sim. Hoje, se a gente for colocar, tem 3, 4 aí com uma certa densidade, né?
Hoje, densidade eleitoral, se a gente pegar, Aydin, Salles e Grana. Sim. Esses são os que possuem maior E densidade tanto o eleitoral. Salles e o Grana já fizeram até um pacto de um apoiar o outro no segundo turno. Já que o Aydin, de uma certa forma, já está no segundo turno, como que você avalia os outros dois candidatos mais bem colocados, que é o Salles e o Grana? O Aydin depende muito mais do Salles ou o Grana depende muito mais do Salles? Quem ajuda quem, né, nesse processo? Na verdade, hoje, o Grana precisa do Salles para levar a eleição para o segundo turno. E o Aydin precisa tirar o Salles do páreo para ganhar no primeiro turno. Sim. Na verdade, o Salles se tornou a peça que vai fazer o seguinte: ou vai ter segundo turno, ou a eleição hoje acabaria no primeiro turno. Certo. Ele representa isso. Com o Salles no páreo, o segundo turno hoje se desenha com grande possibilidade de acontecer. Sem o Salles no páreo, existe uma grande possibilidade de eleição em Santo André se findar no primeiro turno. Por exemplo, nós temos outros candidatos, por exemplo, o Nilson Bonomi, que era um ex-secretário do Aydin. Ele, de uma certa forma, não determina alguma situação também para um segundo turno? Olha, nesse momento, esses candidatos eles têm pouco peso do ponto de vista de densidade eleitoral, o que não significa que não terão mais. Podem ser encorpados no processo. Exatamente. Você tem... Porque a eleição não começou efetivamente. Por exemplo, se eu não me engano, o Nilson já tem potencial de 5%, né? 5%. Alguém que começa com potencial de 5% pode avançar além do mais. Nesse momento, como pesquisa, como o jargão diz, é fotografia do momento, né? Sim. Nesse momento, esses candidatos menores não conseguiriam estar levando a eleição, decidindo o primeiro turno ou o segundo turno. Ou seja, só o Salles tem essa configuração. Nesse momento, sim. Tá ok. O que não significa que esses candidatos não possam crescer e exercer esse papel lá na frente, né? Mas, de qualquer forma, se a gente pegar quando o Salles sai, a disputa fica 41-33, 41 para o Aydin, 33 para os demais candidatos. Também não é uma margem tão folgada. Sei. Você configuraria uma vitória no primeiro turno, mas bem apertada. Na verdade é uma margem a ser trabalhada. Aqui tá. Eu penso o seguinte, eu faço essa avaliação. A maior chance o Aydin tem é de vencer a eleição no primeiro turno. Para o Aydin, a necessidade de vencer a eleição no primeiro turno é fundamental. Poderia se repetir o que aconteceu com o Cirac? Que ele praticamente estava liquidado a fatura no primeiro turno e foi para o segundo e acabou perdendo votos. Eu acredito que sim. Eu acredito que existe. Pode se repetir esse cenário? Eu acho que pode se repetir. Sem menosprezar a força do prefeito, a sua densidade, eu acho que Santo André pode votar da mesma forma que votou na última eleição. Você, antes de começar a gravação, você disse que poderia ter um efeito, vou até falar a palavra bem devagar, que é ciraquização. O que significa isso exatamente? Ciraquização é o seguinte, é você começar com um processo onde todo mundo acredita que vai acontecer uma coisa e da outra, ou seja, aquele negócio. Com todo mundo que nós conversávamos na eleição passada, e você sabe disso, assim, não, será que vai ganhar? Será que vai ganhar? Será que vai ganhar? Será que vai ganhar? Ih, será que perdeu? Né? Então, é esse processo onde a gente acha que vai dar uma coisa e dá outra. Eu acho que o Aydin deveria prestar bastante atenção no exemplo do Cirac, porque Santo André já mostrou que ele é diferente das outras cidades do grande ABC, ela costuma pregar susto nos favoritos. Eu acho que sim, né? A exceção do Celso Daniel, né? Celso Daniel acho que é outra coisa, né? Celso Daniel é uma figura emblemática que teve uma participação na história política da cidade. O Celso Daniel e o Newton Brandão, né? Bastante diferente, Newton, outra pergunta, agora como cientista político, uma situação que a gente vive no momento que são os escândalos, as denúncias e tal. Eu queria tanto do lado do PT, que é a questão do mensalão, de repente da questão do caso Celso Daniel, e no caso do prefeito, o caso Semasa. O que isso realmente significaria de impacto na mudança do voto do eleitor? Olha, eu tenho a impressão que esses fatos, eles tendem a criar uma dificuldade para os dois partidos envolvidos dentro desse processo. Seja as denúncias locais, seja essa questão mais nacional, que queira ou não queira, o PT é um partido
constituído, com uma forte identidade, com personalidade. E quando essas coisas acontecem, acaba, de certa forma, envolvendo o partido como um todo. Mas eu acho que o grande peso vai ser na discussão regional, ou seja, quem vai conseguir mostrar para o cidadão, para o eleitor da cidade, que possui as melhores propostas, está mais capacitado para encaminhar as verdadeiras demandas, que pode apontar no caminho de um futuro melhor. Eu acho que isso vai ter mais peso do que as denúncias. As denúncias, de certa forma, repercute. Peso tem peso. Mas não saberia te dizer, quer dizer, eu acho que elas não serão determinantes, ou seja, o candidato do PT vai perder por causa do mensalão e o Aidan vai perder por causa do Semasa. Eu acho que não é fato positivo, tem peso, agrega talvez rejeição, mas não serão fatores preponderantes na decisão. Eu acho que o grande debate vai ser em relação ao futuro da cidade e os problemas que ela vive. O Aidan, ele venceu a eleição até com o slogan de virando a página. Uhum. E o PT tem todo um histórico de administrações. Você acha que não seria por aí que é o debate de quem realizou o quê? Já até para, ou se virou a página, ou o que foi escrito nessa página? Você falou do Celso Daniel. Eu acho que o Celso Daniel ele se notabilizou por uma questão. Ele se notabilizou por ser uma pessoa que pensava o futuro da cidade. Ou seja, ele não fazia somente o dia a dia. Ele tentava apontar dizendo o seguinte, é para lá que nós estamos indo e é para lá que nós queremos chegar. Eu acho que a discussão mais importante é o seguinte, que tipo de Santo André a gente que vai construir, que a gente quer construir. Independente de quem fez isso, fez aquilo, claro, currículo é para ser mostrado, né? Isso daí é fato. Mas eu acho que a discussão mais importante vai ser o futuro. Quem tem as condições de encaminhar Santo André na direção de um futuro melhor. Esse me parece que vai ser o tema mais importante, central da discussão. Hoje também foi divulgado pesquisa sobre a avaliação dos governos Alckmin e Dilma. Quais são nessa mesma pesquisa? Não, a Dilma, quais são os números e quais são as tendências? Não, os dois governantes são bem avaliados. O Alckmin, enquanto governador do estado, segundo nossos critérios de avaliação, ele possui 58% de aprovação. E a Dilma está com 79% de aprovação. Isso é diferente do cenário nacional e estadual, aqui na região, estratificando? A Dilma está na média aqui do que é nacionalmente, do que ela tem nacionalmente. O Geraldo Alckmin, ele costuma ter uma avaliação melhor no interior do que na Grande São Paulo. Qual é a diferença? No interior ele chega a 73, 74. E aqui Grande na região? São Paulo, na faixa de 50 e pouco. E aqui em Santo André? 58, né? 58. Isso já é uma marca regular dos últimos anos, hein? Desde o início do governo dele, ele apresenta mais ou menos esses índices. Você acha que o governador tem influência no cenário aqui em Santo André, no apoio ao Aidan? Eu acho que agrega, mas não é determinante. Eu acho que ele é uma pessoa com 58% de aprovação, 15% de ótimo, 31% de bom, não pode ser menosprezada. Quer dizer, não é um cara que vem aqui para atrapalhar, ou seja, a presença do Geraldo ajuda o Aidan. Mas não acredito que o Aidan vai vencer em função do apoio do Geraldo. Então eu vou fazer outra pergunta. A presença do Lula na eleição é determinante para o sucesso do PT? Eu acho que o grande trunfo do PT é o Lula. O Lula aqui ele tem uma... Porque ele ainda não entrou na eleição aqui. E ele tem uma fato, e ele tem uma situação emblemática, né? Que ele mora aqui do lado. Ele mora aqui do lado, ele tem uma avaliação pessoal muito boa. Ele tem o mérito de ter indicado Dilma para ser presidente e a população está avaliando bem a Dilma, ou seja, deu uma bola dentro, segundo a população, mas também eu acho o seguinte, eu acho que se o Carlos Grana não se viabilizar enquanto um candidato confiável, um candidato assim, não, esse daí a gente precisa, esse daí vai ser um bom prefeito.
Eu acho que não é o Lula que vai dar essa vitória para ele. Mas o Lula foi determinante nas últimas eleições, até em relação, tem um exemplo, a questão do Luiz Marinho em São Bernardo. Então, São Bernardo tem essa questão. São Bernardo é a terra dele, a casa dele, ele está lá. E o Marinho é o seguinte, mas eu acho que... E o Marinho conseguiu também construir uma imagem de que ele seria um bom prefeito. Eu não vejo, se o Marinho não tivesse construído esse emblema em torno dele, as pessoas tivessem efetivamente acreditado que ele estava capacitado para fazer um bom governo, teria votado nele só por causa do Lula. Eu acho que, obviamente, que o apoio do Lula é bom. Todo mundo quer o apoio do Lula. Claro. Se o José Serra pudesse, ele teria o apoio do Lula também. Sim. Hoje não tem. Agora, eu tenho a impressão seguinte, que o eleitor, ele gosta, ele prestigia, mas não é assim, não é cheque em branco, não. Sim. Não é cheque em branco, não. Então, mas a tendência é o grana crescer nessa questão dos números a hora que o Lula entrar nesse páreo, né? Eu acho que o Lula agrega sim pro grana. Eu acho que o Lula vai ser um apoio de peso. Sim. E bastante significativo. Isso daí não resta a menor dúvida. Então, até voltando numa questão, você falou que o Salles pode ser determinante no segundo turno, não? Se ele sair, o Aydam, pelos números, pode até ganhar em primeiro turno, mas entrando o Lula no apoio do grana, a tendência não é o Salles perder intenção de votos? Que não vai ser do Aydam, né? Não, tudo bem. Eu concordo com a tese, mas não é uma tese que a gente consegue corroborar nesse momento. Sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso daí vai depender do processo eleitoral. Tá bom. É possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça. Com certeza acontecerá? Aí é outra história. Bem, pesquisa, com certeza, ela tem que ser analisada por outras pesquisas também, né? Para ver a tendência, né? Claro. Eu acho que essa é uma pesquisa que já está mais configurada com os nomes que realmente vão ser testados nas urnas, né? Uhum. Então vamos ver quais são as próximas pesquisas, até para fazer uma análise mais justa, eu acho, né? E a questão é a seguinte, você tem cada vez que... Quem pensa em política é político, jornalista e sociólogo. O povo não pensa em política. Então, no encaminhamento do processo é que vai dando as oscilações. Por quê? Se a pesquisa fosse algo imutável, então já... Não precisaria de eleição, né? Não precisaria de eleição. Tá certo. Né? Não tem... Eu acredito que na medida que o processo vai se encaminhando, as pessoas vão se informando, as coisas vão acontecendo, né? Aí você tem esse jogo, pode ir para cá, pode ir para lá. Ok. Tá? Newton, obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios, né? E, caro internauta, você pode ver todos os números, todas as análises que o Repórter vai fazer baseado nessa pesquisa no site reporterdiario.com.br e até a próxima.